Ah, nação, vocês me divertem, sabe? Vocês são divertidos demais. Vamos lá. Boa, nação. Hoje no Ninho do Urubu houve o entreveiro entre o Gerson e Guilhermo Varela, tá? O Gerson deu uma entrada muito mais forte no Varela. Varela não gostou, se queixou muito durante o treinamento, reclamou bastante com o Pablo, tá? O Gerson não gostou do Varela ter ficado reclamando com o Pablo, foi tirar satisfação e tal. Mas aí, vendo do entreveiro dos dois, mandaram os dois para fora do treino, os dois foram pro vestiário. Chegando lá no vestiário, o Varela foi para cima do Gerson, que esquivou e desceu no Varela o catiripapo. Ele chegou a fraturar o nariz do Varela e deixou o Varela com algumas escoriações. Amanhã, para o jogo contra o Grêmio, o Wesley está suspenso. O lateral titular vai ser o Varela. A diretoria rubro-negra classificou a situação como um entreveiro e não vai punir o Gerson nem o Varela. Vai apenas aplicar uma multa nos jogadores e deixar para lá. A diretoria entende que os jogadores estão sob uma pressão muito grande e, de certa forma, extrapolaram isso durante o treinamento. O Felipe Luiz, antes de ter o entreveiro todo, depois que eles já tinham saído de campo, chamou o elenco, reuniu o elenco e conversou com os jogadores que ficaram que o elenco tinha que parar com essas brigas, parar com esses entreveros, que o elenco tinha que se unir em prol do Flamengo. Pode ser que essa briga do Gerson com o Varela tenha servido para poder unir o elenco em prol daquilo que é importante de verdade, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Sampaoli não ligou muito pelos primeiros relatos. Talvez porque venha de uma geração um pouco mais antiga, onde esse tipo de situação era normal. Hoje em dia a gente vive num mundo onde isso escandaliza, né? Deu soco e tal. E qual é a diferença do soco do Gerson para o soco do preparador físico? O preparador físico agrediu o Pedro porque o Pedro não cumpriu uma ordem dele. No caso do Gerson com o Varela foi para cima do Gerson. O Gerson se esquivou e revidou. Então, é bem diferente os dois casos. Não, gente, eu não apoio a violência, mas eu acho sim que esse episódio pode acabar fazendo com que o time se una em prol de uma coisa maior, porque quando isso acontece, quer dizer que os jogadores perderam já a cabeça, quer dizer que a pressão chegou nos caras e os caras não estão sabendo controlar a pressão. Isso acontece em esporte de contato várias e várias vezes. Muitas vezes isso é abafado. Por exemplo, o Flamengo de 2009, durante um treino, o Bruno deu um tapa na cara do Petkovic. À época, ninguém ficou sabendo. E as coisas transcorreram normalmente. É claro que o melhor é evitar qualquer tipo de contato físico beirando a violência, mas também não é o fim do mundo. Pode ser um episódio que tenha servido para unir o elenco em prol do Flamengo. Felipe Luiz tomou as rédeas rapidamente da situação. Por que não houve? Por que demorou-se a separar os dois? Porque os dois estavam dentro de campo, aí expulsaram ele de campo e mandaram eles para o vestiário. Daí os outros atletas não foram junto, foi só os dois. Lá dentro, no vestiário, dentro do ninho, é que o coro cantou. Então, até os atletas chegarem lá, já tinha acontecido as vias de fato, a execução já tinha rolado. Então, demorou para os atletas separarem, entendeu? Não tem nenhum atleta do Flamengo feliz com o entreveiro, feliz com o que aconteceu. O clube vai multar os dois, mas não vai mandar ninguém embora, gente. Não faz sentido. Você comprou um jogador por 20 milhões de euros, que é o Gerson. Aí você demite ele por justa causa? Tem um prejuízo de 20 milhões de euros. Aí outro clube vai e registra o Gerson de graça. Não, futebol é um negócio também, né? Tem que dar um puxão de orelha nos dois, multar como multou e vida que segue. Os dois têm que fazer as pazes e vida que segue. Eu sei que tem muita gente chocada, muita gente abismada, muita gente com, sabe, de queixo caído para isso, mas isso em esporte de contato é muito normal. O contato faz com que, sob pressão, você tome algumas atitudes que você não tomaria normalmente. Ai, gente.
O Michael Jordan tinha esse tipo de entreveiro quase sempre no treino dos no treino do Chicago Bulls. Ele sempre procurava ameaçar, ele sempre procurava o contato, fazer falta, porque ele queria que seus companheiros tivessem a mesma raça, a mesma hombridade que ele tem. No Lakers, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar cansaram de brigar, de chegar às vezes de fato. O Johnson, uma vez, chegou a acertar com cotoveladas os 2 olhos do Kareem Abdul-Jabbar. E na quadra os caras se doavam. O Fabrício está falando que por causa dessa briga os caras vão ganhar amanhã. Não, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é que esse episódio pode sim servir para unir o time, para direcionar essa raça mal direcionada nessa briga para algo maior. Sim, nação. Sim, nação. Eu estou refazendo o vídeo porque eu entendi que eu tô... É uma geração diferente, é uma vida diferente. Não dá para se tratar as coisas hoje como eram nos anos 90. Mas, para mim, de verdade, mesmo que a situação esteja errada, e, de novo, para mim não tem nada a ver com o que aconteceu entre o Pedro e o preparador, ainda que a situação esteja errada, é uma situação que pode unir o grupo em prol de algo maior. Varela vai jogar amanhã, tá? Eles vão usar aquela proteção, aquela máscara de proteção no nariz dele, respira-se normalmente com ela, ele vai jogar amanhã. Ele vai ser o titular amanhã contra o Grêmio. E se esse episódio realmente servir para unir os jogadores, beleza, antigamente servia, tá? Antigamente os caras chegavam às vias de fato e servia de motivo de se unirem. Mas o mundo mudou, o mundo é diferente, essas coisas não têm que ser evitadas o máximo possível. Mas olha, se eles conseguirem canalizar toda essa pressão que eles estão sentindo, e ao invés de extravasar um contra os outros, eles conseguirem extravasar jogando bola amanhã, vai dar bom contra o Grêmio. Agora, do outro lado, também tem um time aguerrido, também tem um time que quer ganhar, tem um time que virou, que conseguiu fazer em 43 jogos 11 resultados com placar superior a 2 gols de diferença a favor deles. Então, do outro lado, também tem uma equipe aguerrida que está vendo tudo que está acontecendo, mas é aí que os mais experientes do elenco têm que tomar as rédeas para canalizar isso, para transformar em algo bom para a equipe. Gerson e Varela têm que fazer as pazes, tem que se desculparem na frente do elenco. E isso tem que servir para mostrar que os caras estão com vontade, que os caras querem melhorar, que os caras querem vencer. Mas isso tem que ser canalizado no futebol. Mas acontece, nação. Acontece, esse tipo de coisa acontece. Graças a Deus, hoje acontece menos do que antigamente. Mas acontece. Na pelada faz isso. Mas os caras são profissionais. Como assim os caras são profissionais? Só porque eles recebem? Que eles têm um coração no peito, eles têm uma cabeça, eles veem os jogos, ele veem os comentários. O Gerson tá muito pressionado, né? É um dos jogadores que a torcida mais vem cobrando e com razão. Varela perdeu vaga na seleção uruguaia para o menino de 18 anos. Então os caras estão pressionados, não existe essa de profissional. Até o médico, quando tá fazendo uma cirurgia, fica nervoso. Até o médico fica triste quando perde um paciente, ele é extremamente profissional. Eu tenho amigos médicos que choram quando perdem um paciente. Se for profissional, só foi parte do trabalho. A gente tem coração, a gente está suscetível a erros. Então, assim, talvez eu não tenha me expressado da maneira como eu gostaria. O que eu gosto é que tenha sangue nos jogadores. O que eu quero é que os jogadores saibam, entendam o que é Flamengo. Porque eu sinto dor de verdade quando eu choro numa eliminação do Flamengo. Se eu não sentisse, eu escondia. Eu vim aqui e meti o ripo na diretoria só. E, no entanto, eu não consigo, eu choro, porque eu sinto de verdade. Então, quando eu vejo esse tipo de reação, eu torço para que ela se transforme em algo maior. Eu torço para que isso seja canalizado para algo melhor. E a gente tem no elenco rubro-negro hoje jogadores capazes de fazer isso ser positivo. Canalizar isso para haver positividade. Temos o Felipe Luiz, temos o Davi Luiz. Davi Luiz não joga amanhã. Não treinou ontem e não treinou hoje.
Sobre o Sampaoli ter dado ideia ou não, gente, o Sampaoli está errado por várias coisas, mas não por isso. A diretoria também não está errada por isso. Não é falta de comando, porque não tem criança ali. Não precisa falar para eles, ó, cut, pode bater no coleguinha não, hein? É feio. Não precisa falar isso não, todo mundo sabe, ali só tem homens. Então como que a diretoria vai prever que por causa de uma entrada mais forte, os caras que nunca se pegaram antes, nunca discutiram antes, são bons companheiros, iam se pegar agora? Não tem como prever essas coisas. Tá embutido que você não pode bater em ninguém. Não precisa ter comando. O que o Landim ia fazer? Ia virar o seu Miyagi lá? Não tem falta de comando para esse tipo de situação excepcional. Todo mundo sabe que não pode bater no coleguinha. Mas os ânimos estão acirrados, a torcida está cobrando, né, todo dia tem faixa, o nome dos caras está aparecendo. Os caras se incomodam com tudo isso. E nem sempre o ser humano consegue canalizar direito. No esporte, então, vira e mexe, o ser humano erra. Quantas e quantas vezes nós vimos o lance do Edmundo lá contra o São Lourenço, né? Vélez, contra o Vélez. Que o Edmundo dá um tapa na cara do cara jogando pelo Flamengo, o cara vai dar uma voadora no Edmundo, o Romário vem dar uma voadora no cara, os caras brigam e tal. O Romário jogando pelo Flamengo contra o Cafezinho. De vez em quando acontece. E o elenco experiente sabe canalizar isso para pontos positivos. Sabe canalizar isso para transformar essa energia que foi dispensada de forma errada da maneira certa. A minha empolgação, para vocês entenderem, é que para isso acontecer, a pressão chegou nos caras. Para isso acontecer, os caras sentiram a pressão. Então eu estou animado, não pelas vias de fato. Eu fiquei animado porque se os caras sentiram a pressão, quer dizer que pode haver uma mudança de postura. Pode vir a ter uma hombridade maior, uma responsabilidade maior com o manto que eles vestem. Isso que eu queria passar. Me perdoem se da primeira vez eu não consegui falar do jeito que eu queria. Mas isso que dá, ligar o vídeo, ligar a câmera e fazer o vídeo de coração. Desculpa se eu fiz vocês compreenderem errado. Mas a mensagem era essa. Valeu? Tamo juntos? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.